Eu diria, inclusive, que o Tarcísio, de forma consciente ou não, está sendo utilizado como forma de barganha com o presidente Bolsonaro. E isso está acelerando o processo para a prisão dele. Olá, Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ei, se você gosta do que eu faço, pensa nisso. Esse conteúdo só existe porque tem gente ajudando a manter. Com pouco mais de $5 por mês, você também pode contribuir. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoia, use o cupom da descrição e já fica o meu obrigado. Eu falar das manifestações, já estamos com 1h30 de programa, mas eu acho que um aspecto importante da forma que as pessoas que refletem o que a gente está falando são essas manifestações populares. E eu não desprezo, nós tivemos, nesse último domingo, manifestações de novo. Tá ruim aí, Bruno, tá difícil. Nós tivemos manifestações na Avenida Paulista. E muita gente falou assim, não foi manifestação, a imprensa está em festa, como se a manifestação estivesse sendo ruim. Gente da direita, depois parece que apagaram até o post, mas até os caras do Space Liberdade, que claramente tem uma outra agenda por trás, cuidado vocês que seguem essa página Space Liberdade, porque eu fui me decepcionando com os caras. No início eu dava muita moral aqui para eles e tal, fui vendo que a agenda desses caras é outra, as pessoas que estão por trás deles são outras, eu até sei quem são, fiquei surpreso, porque alguns são meus amigos. Mas tem uma outra agenda, outros planos, outras ideias para o Brasil. Mas muita gente, eles estavam minimizando as manifestações e tal, e eu vou dizer para vocês, eu não vou minimizar as manifestações, não. Eu acho que seria uma falta de respeito com as pessoas que foram às ruas. Mas antes de comentar especificamente sobre se as manifestações estavam vazias ou não, posso falar rapidamente sobre alguns discursos. Não teve nenhum discurso espetacular, né? O ponto alto foi o discurso do Gustavo Gayer em inglês. Isso foi muito bom. Mas um ponto notável, eu senti falta da Michelle, eu não sei onde andava a Michelle, ela é sempre bacana, fala dela, fala com o público evangélico. Até ouvi algumas coisas, mas não acho que são factíveis, eu senti falta do discurso dela. Mas um ponto notável é que a direita reclamou muito do discurso do Tarcísio, enquanto o Centrão, por outro lado, elogiou muito. Veja, até o Guilherme Amado estava falando isso, né? Pode botar aí pra gente. Enquanto o bolsonarismo critica Centrão, Centrão comemora tom de Tarcísio na Paulista. E eu tô dizendo isso há muito tempo, e até hoje tem gente de direita que fica nervosa quando eu digo o que eu falo a respeito do Tarcísio. Tarcísio é um ótimo governador, mas ele é o candidato do sistema à presidência. Ele é o candidato do Centrão, ele é o candidato do sistema, ele não é o candidato da direita. O país inteiro já percebeu que o governo Lula é um fracasso e que a esquerda parece eleitoralmente acabada. E eles estão vendo a população exigindo alguém de direita e o que eles consideram palatável. O que é aceitável? O que o Alexandre de Moraes, o que a Faria Lima, o que o Centrão querem? Eles querem o Tarcísio. E não tem problema, eu volto a dizer, eu gosto pessoalmente muito do Tarcísio. E acho ele um grande governador. Não estou nem dizendo que ele está se candidatando. Eu estou dizendo que há um movimento enorme com o apoio de Alexandre de Moraes, da Faria Lima e do Centrão para que o Tarcísio, elite industrial de São Paulo, Fiesp, todo mundo quer o Tarcísio como candidato. Sabe quem não quer, a não ser que tenha o apoio do Bolsonaro, é o povo. Porque o povo quer um candidato antissistema. O povo quer um candidato antissistema. Por isso que a população achou o discurso Tarcísio ruim. Eu diria, inclusive, que o Tarcísio, de forma consciente ou não, está sendo utilizado como forma
de barganha com o presidente Bolsonaro. E isso está acelerando o processo para a prisão dele. Bom, sobre as manifestações, sobre a pergunta que as pessoas me fazem, tinha muita gente ou não nas manifestações. Eu não acho que foram manifestações vazias, eu volto a dizer. A gente está acostumado com manifestações de milhões de pessoas, e a gente teve mesmo, uma última manifestação foi absolutamente gigantesca, mas você colocar dezenas de milhares de pessoas em uma manifestação na Avenida Paulista é algo impressionante. E a gente tem que elogiar as pessoas que estavam lá, não foi uma manifestação pequena. Vejam, a esquerda não consegue fazer nada nem remotamente parecido. O Silas Malafaia até fez um desafio e botou para a esquerda fazer qualquer coisa parecida, nem que fosse para levar uma fração do que levou o presidente Bolsonaro em qualquer uma das suas manifestações. Spoiler, eles não conseguem. É claro que essa manifestação não foi tão cheia quanto as últimas. E as pessoas estão me perguntando, Paulo, o que você acha? Por que você acha que não foi tão cheia? Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo Edu Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. Qual foi a razão? Você acha que a imagem do presidente Bolsonaro está desgastada? Olha, eu acho que não. Porque o Bolsonaro está liderando todas as pesquisas eleitorais por uma margem que ele nunca teve antes. Então eu entendo que a população pode até ter determinadas queixas válidas em relação à postura dele, mas eu acho que o povo ama o presidente Bolsonaro. Há quem diga, as pessoas vêm muito reclamar isso, muito pessoal do movimento de rua, centralizaram tudo nas manifestações, a culpa é do Silas Malafaia. E eu gosto muito do Silas Malafaia, eu acho que ele é um cara que tem uma capacidade de articulação impressionante, tem botado dele na reta, tem tirado do próprio bolso para bancar as coisas, é um aliado grande e tem que ser valorizado, tem valor. Mas as pessoas criticam, ele não deixa ninguém, nenhum movimento de rua, ele alijou os movimentos de rua. Eu, particularmente, sou uma pessoa que tem uma visão de que quanto mais movimentos participarem, com mais espectros políticos, melhor. Depois a gente se sai no tapa, mas depois, no primeiro momento, quanto mais gente vier, é melhor. Quanto mais gente puder agregar, é melhor. As pessoas reclamam, não, mas eles têm uma postura rígida, ele escolhe quem vai falar, quem sobe no carro de som, é tudo centralizado, não pode ter outro carro, não pode ter nada, os movimentos, todo mundo alijado. Eu falo... E eu consigo ver as coisas pelos dois lados. Porque as coisas são mais centralizadas, de fato, mas com isso você tem mais controle do discurso. Também tem menos aventureiros. E, por outro lado, os movimentos de rua queriam uma participação maior. Mas a pergunta legítima que eu faço é: o que os movimentos de rua de fato agregam? Eu confesso que eu nem sei fazer essa avaliação. Mas quantas pessoas de fato vão porque são mobilizadas pelos movimentos de rua? E não mobilizadas pelo próprio Bolsonaro ou espontaneamente? Me parece ser algo mais espontâneo. Veja o caso do MBL. Parou de ir, parou de apoiar as manifestações, boicotou, as manifestações, maiores manifestações foram sem MBL. E o MBL desapareceu. Então qual é a capacidade de mobilização que esses movimentos têm? E se não tem capacidade de mobilização, o que eles trazem para a mesa, o que eles agregam? E se não trazem nada para a mesa, é difícil querer pedir alguma coisa. Ninguém pede que vá na manifestação, mas não participam da organização porque não trazem nada para a mesa. A não ser que de fato eles tragam, porque aí, se você está alijando essa turma da manifestação, você faz uma manifestação menor. Eu particularmente, Paulo, se me perguntar, muita gente me pediu para comentar isso, isso foi uma pauta que veio especificamente do grupo de patronos, que eu digo a vocês é o seguinte: o que faz diferença, na minha opinião, e o problema dessa manifestação específica, é se você tem ou não um fato relevante para mobilizar as pessoas. Porque toda manifestação é, em essência, uma demonstração de força. Então nós tivemos uma demonstração de força, uma manifestação gigante há poucos meses. De lá para cá, não teve nenhum fato novo.
Então qual é a conveniência de marcar novas manifestações agora? Eu, Paulo, pessoalmente, não vi razão de ser. Quando o Alexandre sofrer sanções, por exemplo, você vai ter um fato novo. Porra, vamos lotar as ruas do Brasil. Mas nesse momento, qual é o fato novo? E aí eu entro na seguinte linha de pensamento. Ora, nem a defesa do presidente Bolsonaro na justiça tem conseguido articular o tamanho das injustiças que ele vem sofrendo. Vejam, algum tempo atrás saiu uma pesquisa da Genial Quest dizendo que a maioria da população achava que o presidente Bolsonaro estava tendo um julgamento justo pelo Supremo Tribunal Federal. É a mesma população que tem vergonha do STF, segundo o Datafolha. Então, elas têm vergonha do STF, mas acham que o julgamento do Bolsonaro está sendo justo. Ora, pega o tempo do Lula preso. A mídia falava disso o tempo inteiro, a defesa do Lula. Toda hora dizendo Lula está preso sem provas, o Lula está preso sem provas, sem provas. Quantas vezes a defesa do presidente Bolsonaro disse isso? Zero. Todo mundo sabia a tese de defesa do Lula, que era uma tese estapafúrdia, que todo mundo sabia que o cara era um ladrão. A defesa do Bolsonaro, que é inocente, não consegue articular o tamanho da justiça que tem feito. O afegão médio, eu não estou falando de você que assiste o Paulo Figueiredo Show, o Fio Diário, a TV Flórida, o Oeste, por aí vai. Eu estou dizendo, o afegão médio, ele não faz ideia do que está acontecendo, ele sabe que o Bolsonaro está sendo julgado pelo golpe de Estado e nada além disso. Então tem um problema aí, que é o fato de que a defesa e que o próprio presidente não estão conseguindo demonstrar o tamanho da perseguição que o presidente Bolsonaro vem sofrendo. E aí, nesse sentido, eu me pergunto, qual foi a última coletiva que a gente viu dos advogados do presidente? Qual foi a última entrevista? Paulo da Cunha Bueno deu uma boa entrevista na Globo News e saiu maravilhosamente bem. Por que não dão várias? Quantos jornais internacionais foram procurados para que ele pudesse expor as ilegalidades do processo? Cadê o presidente nos podcasts? Cadê a participação dos presidentes? Tadinho, o presidente está até com um soluço, difícil dele participar, mas cadê os advogados? É uma vergonha de dar entrevista que eu não entendo. Já era ruim. Aí, no início até era bom com o Fábio Weingarten, quando ele começou. Depois ele foi meio escanteado, acabou a comunicação da defesa, e agora, depois que o Fábio Weingarten saiu, não tem mais nada. Eu lembro a vocês, meu Deus, a época que o Cristiano Zanin dava entrevista coletiva, Sérgio Moro soltava um pum fedido na sala. Porra, e os caras saíam do tribunal indignados. Qualquer despacho que saía era uma indignação. Todo santo dia o Zanin aparecia em uma entrevista dizendo que o Lula estava sendo julgado e condenado sem que houvesse provas, que o Sérgio Moro era um juiz político, que o caso era ilegal, que a Justiça Federal de Curitiba era incompetente para julgar a causa. E a defesa do presidente Bolsonaro quer ir caladinha pro abatedouro. E as pessoas em volta ficam... É porque a covardia é sempre o caminho mais fácil. As pessoas em volta ficam convencendo de que essa é a melhor estratégia mesmo. Que senão ele vai pegar 40 anos em vez de 35 de cadeia, vai ficar preso até os, 105 e não aos 110. É uma coisa meio de maluco, que o entorno, algumas pessoas no entorno convencem que a estratégia é boa, o próprio presidente aceita esses conselhos. Não queremos criar animosidade com o STF. O STF enfiando até as bolas. Não quero criar animosidade. Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além,
Torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Se você já chegou até aqui, confere se já está inscrito no canal e se já deixou aquele like generoso. Estamos quase chegando a 1 milhão de inscritos e a sua ajuda é muito importante para levar o canal Olavo Edu Carvalho mais longe. Até o próximo vídeo, meus amigos. E neste momento é muito fácil aos defensores do plano alegar isso é uma teoria da conspiração.